E se eu te dissesse que existe um vírus com taxa de mortalidade de até 75%, sem cura específica e que mesmo assim quase ninguém conhece o nome dele? Não, isso não é filme, isso não é ficção científica. Esse vírus se chama Nipah. E hoje eu vou te explicar o que ele é, de onde ele vem e por que os médicos levam esse vírus tão a sério. E principalmente porque ele não é o próximo Covid. Então, fica até o final. Antes de qualquer coisa, não entre em pânico. Esse vídeo é sobre informação, não medo. O vírus Nipah não se espalha facilmente, mas quando surgem surtos, eles podem ser extremamente graves se não forem controlados rapidamente. Conhecer os fatos pode salvar vidas. O vírus Nipah é um vírus zoonótico. Isso significa que ele pode passar de animais para humanos. O principal reservatório natural são os morcegos, também conhecidos como flying foxes. O vírus Nipah não é novo. Ele foi identificado pela primeira vez em 1998-1999 na Malásia. O primeiro surto da história aconteceu entre criadores de porcos. Muitas pessoas começaram a apresentar febre, confusão mental, inflamação no cérebro, encefalite. Inicialmente acharam que era encefalite japonesa. Depois de investigações, descobriram um novo vírus que recebeu o nome Nipah por causa da vila Sungai Nipah, onde esse surto começou. Mais tarde, ficou claro que o reservatório natural do vírus são os morcegos, os porcos foram apenas hospedeiros intermediários. O vírus passou de morcegos para porcos para os humanos. Esse surto levou ao abate de mais de 1 milhão de porcos para conter a doença. Em 2019, a Índia registrou um novo surto do vírus Nipah, principalmente no estado de Kerala, no sul do país. Foram poucos casos, mas muito graves. A maioria evoluiu rapidamente para sintomas neurológicos. A taxa de mortalidade foi alta, mas há um ponto-chave: o surto foi rapidamente identificado e controlado. Nos casos de 2019, o padrão foi parecido com outros surtos. Início leve, febre, dor de cabeça, mal-estar geral. Aí vem a piora rápida, que é a confusão mental, inflamação cerebral, dificuldade respiratória, coma em alguns pacientes. Em questão de dias, o quadro podia se agravar e muito. Porém, diferente do surto da Malásia, em Kerala não houve envolvimento de porcos. A principal suspeita, confirmada depois por estudos, foi contato direto com morcegos por meio de frutas contaminadas, ambiente próximo à colônia de morcegos. Esse é o padrão mais comum hoje. E aqui está a parte mais importante e que muita gente ignora. Durante o surto de 2019, os casos foram isolados imediatamente, contatos próximos foram rastreados, hospitais adotaram protocolos rígidos, houve comunicação clara com a população e o resultado foi: o surto não se espalhou, não saiu do estado, não virou epidemia e muito menos pandemia. O Nipah, em mais de 25 anos, causou cerca de 400 mortes e ficou restrito a poucos países da Ásia. Já o Covid-19 se espalhou pelo mundo inteiro e matou milhões em poucos anos. Comparar os dois é cientificamente incorreto e gera pânico desnecessário. Duas pessoas estão infectadas que são trabalhadores da área da saúde e estão sendo monitorados. O Nipah chegou à Índia pela primeira vez em 2001. Desde então, o Nipah teve vários surtos esporádicos na Índia, incluindo 2007, 2018, 2019, 2021 e 2023. E por que sempre há tanto medo quando o Nipah volta?
porque ele tem 3 características que assustam. A alta letalidade, não existe cura específica, pode passar de pessoa para pessoa em contato próximo, mas ele também tem limitações importantes. Não se espalha facilmente pelo ar, precisa de contato muito próximo e os sintomas aparecem rápido, o que facilita o isolamento. O surto de 2019 mostrou que vigilância funciona, isolamento rápido salva vidas, informações corretas evita pânico e que Nipah é perigoso, mas controlável. O Nipah pode se espalhar de 3 formas diferentes: de animais para humanos, com o consumo de frutas contaminadas por saliva ou urina de morcegos, consumo de seiva de tâmara crua contaminada, de animais como porcos para humanos, isso aconteceu nos primeiros surtos, de pessoa para pessoa, por meio de contato próximo, fluidos corporais ou durante o cuidado de pacientes infectados, especialmente em ambientes hospitalares sem proteção adequada. O Nipah não se espalha facilmente pelo ar como o Covid-19. Aqui está a parte mais preocupante. O Nipah geralmente começa com sintomas leves, como febre, dor de cabeça, dores no corpo, ou seja, muita gente pensa, é só uma virose comum, mas o quadro pode piorar muito rápido, com a inflamação no cérebro, que é a encefalite, a dificuldade para respirar, confusão mental, convulsões e até mesmo coma. Em alguns casos, a piora acontece em poucos dias. A verdade é essa: não existe cura específica, não existe vacina aprovada até agora. O tratamento é de suporte, ou seja, internação em UTI, oxigênio, controle do inchaço cerebral. Mas tem uma boa notícia: o vírus Nipah está na lista de patógenos prioritários da OMS e cientistas do mundo todo estão desenvolvendo vacinas e tratamentos antivirais. A maioria dos surtos aconteceu aqui na Índia e também em Bangladesh, e geralmente são surtos pequenos em áreas localizadas, rápida contenção pelas autoridades de saúde. Esse vírus não se espalha globalmente porque exige contato muito próximo. Por isso, isolamento rápido e higiene são fundamentais. O Nipah pode virar uma pandemia? A resposta é curta. É muito improvável. Por quê? Porque não se transmite com facilidade. Os sintomas aparecem rapidamente, os surtos são identificados cedo, os casos são isolados imediatamente. Então, não, isso não é uma nova Covid. Mas ignorar o vírus também não é uma boa ideia. No Brasil, foi relatado certo pânico nas redes sociais e preocupação sobre a chegada do Nipah, mas especialistas em saúde e o Ministério da Saúde brasileiro disseram explicitamente que o risco de circulação no país é baixo no momento. As medidas brasileiras são focadas em informar, monitorar e preparar protocolos, não em ações emergenciais de saúde pública, porque não há casos confirmados no Brasil até agora. Ou seja, no Brasil há preocupação e até pânico em parte da população, principalmente nas redes sociais e notícias. Na Índia, pessoas em áreas afetadas estão alertas e tomando precauções, mas não há sinais de desespero generalizado. Autoridades tratam como um surto controlado e monitorado por epidemiologistas da OMS.
OMS, da Organização Mundial de Saúde. Diversas publicações nas redes sociais, algumas originadas ou amplificadas por contas ligadas ao Paquistão e Bangladesh, têm divulgado alegações exageradas sobre um surto generalizado do vírus Nipah, números inflados de casos e supostas ameaças à Copa do Mundo T20 de cricket, que começa na Índia no dia 4 de fevereiro. E para quem não sabe, cricket é o principal esporte da Índia e muitas pessoas acreditam que se trata de uma conspiração. Essas publicações citaram números não verificados, como 5 casos e centenas de pessoas em quarentena, que não correspondem aos dados oficiais. O vírus Nipah nos ensina uma coisa importante: informação vence o medo. Higiene salva vidas. Boatos fazem mal. Esse vídeo te ajudou? Então curta, compartilha e comenta aí. Eu não sabia disso, se você não sabia. E se inscreve no canal para mais conteúdo sobre o mundo real aqui na Índia. E se informe, mantenha calma e fique seguro. Muito obrigada por assistir e namastê.